Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, constitui-se um privilégio todas as vezes que nós podemos estar orientando vocês através do canal A Bíblia em Foco. Sou grato a Deus por mais um dia, pelo ar que respiramos, pela vida que prossegue, pela vida de cada um dos inscritos do canal Bíblia em Foco, que com certeza tem aprendido muito da palavra de Deus, tem se tornado cristãos verdadeiros e fortes na presença de Deus. Quero agradecer as contribuições e também as orações de todos vocês. Não esqueçam de compartilhar, contribuir, comentar com os nossos vídeos, contribuindo através dos comentários, dos likes, curtindo nossos vídeos, compartilhando. E não esqueça também de acionar os sinos das notificações para recebimento dos vídeos nos vossos aparelhos receptores. Queridos e amados irmãos, eu estava meditando ontem num assunto e pensando como é difícil de nós interpretarmos a Bíblia como ela é. Como é difícil nós deixarmos a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Porque quando nós forçamos a interpretação em uma hermenêutica pobre, miserável, nós arrancamos da Bíblia o que nós queremos. Mas quando nós deixamos a Bíblia interpretar a própria Bíblia numa hermenêutica rica, nós encontramos o texto verdadeiro, crescemos na graça, no conhecimento e aprendemos da palavra, nos tornamos cristãos verdadeiros e fortes. O pregador, o orador tem que ter uma exegese bíblica sadia, ele não pode exaurir do texto que o texto nunca quer dar a ele, porque daí é como se nós estivéssemos ferindo o próprio texto, como se nós estivéssemos buscando o interesse nosso, o interesse próprio e não o interesse do verdadeiro evangelho, que é a salvação das almas, e guiar os cristãos no caminho de santidade dentro da vontade de Deus. Hoje quero falar sobre um assunto pouco falado e também às vezes mal interpretado pelos cristãos da última hora, e acredito que a grande maioria nem consegue mergulhar nele como verdadeiramente teria que mergulhar. Eu vou simplesmente dar uma pequena reflexão, porque hoje em dia as pessoas acham que pode chegar num ambiente cristão, eles podem chegar, falar o que bem entende, criticar as pessoas, falar mal das pessoas que são verdadeiros. A exposição temática de aberrações e corrupções no mundo espiritual e dentro da igreja é uma coisa. Agora, se levantar contra homens e mulheres verdadeiros é outra coisa. Então a gente tem que ter uma noção muito grande daquilo que nós estamos fazendo. Se verdadeiramente aquilo que nós estamos fazendo é uma apologética verdadeira, ou se nós estamos fazendo uma defesa de coisas que são do nosso próprio eu, ou que favorece uma instituição, ou que favorece um sistema mafioso, ou até mesmo um líder religioso. Então nós temos que cuidar. Se nós estamos militando verdadeiramente em prol da causa do evangelho verdadeiro, ou se nós estamos militando em prol de uma causa própria, ou defendendo um interesse próprio, ou uma doutrina própria, ou algo nascido no coração de homens. Então vocês analisem muito bem. Eu vou pegar um texto que ficou no meu coração para mim falar com vocês e interpretar ele da maneira mais coerente. Isso aqui eu encontro em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, mais precisamente na conversão de Saulo, porque todos nós sabemos que Paulo não nasceu sendo Paulo, Paulo era Saulo e se tornou um Paulo após ter tido um grande encontro. Mas não é esse tipo de encontro qualquer que alguém diz e sai falando nas páginas de jornais ou da internet: me converti, encontrei o Senhor. Não é esses encontros fajutos, miseráveis, que a pessoa diz que se encontrou com Deus e continua sendo a mesma pessoa, o mesmo larato, o mesmo bandido, continua traindo a esposa, continua vivendo um sistema, às vezes, doutrinário falido, não tem aquela mudança de vida. Eu estou falando de um encontro real e verdadeiro com Deus.
um real encontro com Deus, verdadeiro, não um encontro mentiroso de falácia, que a pessoa diz que é cristão e não mudou de vida, continua na sua mesma medíocre e velha vida. Não, não é isso que eu estou falando, porque Saulo, quando ele cai no caminho de Damasco, ele se levanta um Paulo. Ele teve uma conversão extraordinária, repentina e verdadeira na sua vida. E não estou dizendo que toda conversão tem que ser súbita, mas sendo súbita, repentina ou progressiva, ela tem que se tornar uma conversão real e verdadeira. A pessoa tem que mudar completamente de vida. Paulo, ele se tornou um homem completamente espiritual. Quando ele teve essa queda no caminho de Damasco, ele se tornou uma outra pessoa. Ele se arrependeu totalmente de todos os seus feitos passados. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Paulo é que Paulo perseguia a igreja verdadeira, não é esse tipo de gente, está perseguindo a igreja. Perseguir a igreja não é falar as verdades bíblicas contra um sistema mafioso e falido. Perseguir a igreja é militar contra uma igreja verdadeira e o evangelho verdadeiro. Isso é perseguir a igreja, é o que Paulo fazia. Vocês estão entendendo? Porque a igreja primitiva era uma igreja verdadeira. E Saulo de Tarso perseguia a igreja, aprisionando, puxando sobre a chincha do seu cavalo, aprisionando, matando, se orgulhando de ter na mão o sangue dos inocentes, orgulhoso enquanto alguém segurava os mantos dele, enquanto ele tocava-lhe pedra nos cristãos verdadeiros daquela época. Então era uma pessoa completamente conturbada de espírito e ruim, um homem mau. E o que acontece? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém para lá serem julgados e mortos. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse, já ao chão, bradado no meio daquela voz, em meio àquela queda: Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziu pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Bom, teve que perder a visão carnal para receber uma visão espiritual. Mas o que me interessa é o 4 e o 5. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Espera aí, meus irmãos. Algo tremendo, maravilhoso, profundo aqui nesses 2 versículos. Quem és tu, Senhor? Eu nunca tinha visto esse Senhor. Quem és tu? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Esse versículo corrobora com o 4, o 5. E é extraordinariamente extraordinário para aqueles que têm interpretação bíblica e uma exegese bíblica. Vocês imaginem que Saulo está matando crentes comuns. Pessoas que habitavam em tendas, que lidavam com seus afazeres daquela época, pessoas que tinham decidido por Jesus, pessoas que tinham ouvido a mensagem salvífica forte da palavra de Deus naquela época, que tinham visto o manifestar e o mover do ministério de Jesus Cristo e tinham se convertido. Era aquele estrondo que a mensagem da igreja primitiva tinha causado em conversões. O Saulo, desesperado, achando que era um movimento qualquer, que era alguns malucos espirituais na sua forma de entender a lei farisaica, achava que era um bando de doidos e foi perseguir, imprimiu uma grande perseguição e estava matando e atrocidando os cristãos da época. E buscava a carta com os maiorais, como diz aqui o texto,
buscava apoio dos maiorais, tendo cartas assinadas, e tinha um grande exército à sua mão junto, soldados que iam junto com ele, aí é fácil, e perseguiam. É mais ou menos o que se viu ao longo dos séculos, até o presente momento, a perseguição contra a verdadeira igreja. E o que acontece? O que mais me chama a atenção é que Saulo está atrás de pessoas. A surpresa foi tão grande no caminho de Damasco, algo mexeu tão forte com Saulo, que ele ficou impressionado. Porque quando ele está andando naquela busca desesperadora, naquela ganância por poder, naquela vontade de derramar sangue inocente dos cristãos, ele vai andando e de repente aquela luz brada do céu e derruba ele. E ele fica praticamente sem saber o que está acontecendo. E ele pega e grita, vê aquela voz gritante do meio daquela luz, gritando: Saulo, Saulo. Eu disse, que é isso? Eu nunca tive uma experiência como essa. Aí a voz de Cristo brada para ele do meio da luz, e a voz respondeu: sou Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Presta atenção que por que Saulo ficou completamente aterrorizado aqui nessa conversão e nessa queda? Porque Saulo está perseguindo os cristãos. Ele está perseguindo pessoas pobres, humildes daquela época. De repente, essa voz brada do meio da nuvem, ele nunca tinha visto esse homem, nunca tinha ouvido essa voz, ele não sabia nada desse mistério espiritual, e o Cristo brada no meio do caminho e grita para ele no meio da voz: por que tu está me perseguindo? Se eu fosse Saulo, eu ia dizer a mesma coisa: eu nem te conheço, quem és tu? Nunca te vi, como é que estou te perseguindo? Olha aqui o contraponto, o paradoxo tremendo que tem aqui. Vocês entendem? O que Saulo vai dizer? Eu nunca te vi, quem és tu aí? Jesus responde para ele no 5, quando ele pergunta: quem és tu? Nunca te vi, não sei de onde tu és, nunca tive um encontro contigo, por que te apresentas no meio da luz? Ou por que me faz cair dessa forma, por terra? Aí Saulo sentiu que era algo extraordinário, mas Saulo até então não sabia de nada do que estava acontecendo, porque a vontade dele era ir atrás de cristãos e matar mais cristãos. Então o que eu quero dizer aqui? Que quando você persegue um homem verdadeiro, quando você persegue uma congregação verdadeira, quando você persegue alguém que está verdadeiramente defendendo, fazendo apologética ao verdadeiro evangelho, quando você faz um comentário num canal verdadeiro, quando você persegue uma igreja verdadeira, você não está perseguindo um Saulo. Você não está perseguindo Saulo. Porque Saulo achou que ele poderia fazer o que bem entendia e pronto. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: por que tu me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus e nem conhecia Jesus. Aí Jesus disse assim para ele: por que tu me persegue? Entende o que eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam e aprendam a exaurir o que o texto quer dar para vocês? Não você fazer uma exegese barata. Aí acontece, Paulo está dizendo o seguinte, Saulo está dizendo: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, a voz de Cristo: sou Jesus, a quem você persegue. Primeiro ele pergunta: por que tu me persegue? Qual é a causa que tu está me perseguindo? A causa era muito, ele queria poder, ele queria fama, ele queria nome, ele tinha ódio dos cristãos, ele tinha ódio da igreja, ele tinha ódio de quem falava a verdade, ele tinha raiva do verdadeiro evangelho. Essa é a causa de por que ele perseguia. Mas aí a voz vai dizer assim: por que tu me persegue? Eu te persigo por isso. Eu te persigo porque eu sou cheio de ódio, eu não suporto quando tu fala, eu não suporto quando tu abre a tua voz, eu não suporto quando tu liga a tua câmera, eu não suporto teus vídeos, eu não suporto a tua pregação, eu não suporto o teu sistema doutrinário verdadeiro. Então é por isso que eu te persigo, é por isso que eu imprimo uma perseguição ferrenha contra você, entendeu? Então vocês cuidem para vocês não estar recalcitrando contra os aguilhões, porque daí vem aquela palavra: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso no original? Dura coisa é você lutar contra alguém que é mais forte que você. Então quando você persegue o meu trabalho, o canal, você não está perseguindo a mim, você está perseguindo o evangelho, porque eu tenho certeza que o que eu prego aqui é o evangelho mais puro e mais verdadeiro. Então se alegre me perseguindo, faça o que bem entender, só que você não está me perseguindo. Você está perseguindo-te pela Bíblia, a palavra de Deus. Porque quando Saulo vai dizer assim,
Jesus pergunta, não está dizendo, Saulo, por que tu está perseguindo os cristãos ali? Saulo, por que tu está perseguindo os meus filhos? Não. Então, Jesus fosse aqui um comparativo, Saulo, por que vocês estão perseguindo o canal? A Bíblia em Foco, por que vocês estão perseguindo? Não é isso. Ele está dizendo, Saulo, por que tu me persegue? Porque quando Saulo perseguiu os cristãos, Saulo estava perseguindo Jesus. Então, quando você persegue um cristão verdadeiro, quando você persegue uma obra verdadeira, você não está perseguindo aquele cristão verdadeiro. Você não está perseguindo aquela obra verdadeira, você está perseguindo o próprio Jesus, que é o dono da obra, que é aquele que converteu os cristãos, que salvou os cristãos. Quem está entendendo? Então, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Vou traduzir em miúdos para vocês. Dura coisa é vocês perseguir alguém que é mais forte que vocês. Vocês vão perder sempre. Vocês vão perder. Se vocês lutar contra mim, vocês ganham. Mas se você lutar contra Cristo e a verdade que eu estiver falando, vocês estão lutando contra Cristo. E contra Cristo vocês jamais vão vencer. Vocês podem tirar sarro aqui, vocês podem zombar aqui, mas vocês podem pagar lá na frente com a própria vida de vocês, pode pagar com próprias colheitas dentro da própria família, colheitas no seu próprio trabalho, colheitas no seu próprio... Porque a lei da semeadura é a seguinte, existe a lei da colheita é o seguinte, semear é opcional, colheita é obrigatória. Então existe uma lei da semeadura. Se você lança a semente, você vai colher alguma coisa. Pode ter certeza. Se você não quer lançar, não lança, não vai colher nada. Mas lançou na lei da semeadura, você vai ter que colher. E aí se você semeia vento, vai colher vento. Se você semeia tempestade, vai colher tempestade. Se você semeia engano, você vai colher engano. Se você semeia mentira, alguém vai trazer uma mentira maior sobre você e vai ferrar com vocês no futuro. Então assim, quando você persegue algo verdadeiro, você não está perseguindo aquela pessoa, você está perseguindo a Deus. Esse canal é de Deus. Eu dei esse canal para Deus. Eu doei esse canal. Desde o dia do primeiro vídeo, quem acompanhou sabe, no primeiro vídeo eu disse, esse canal é do Senhor. Esse canal eu não vou falar o que eu quero. É para ser ministrado à vontade de Deus. E eu vou me esforçar para que esse canal seja de Deus. E até o presente momento eu tenho cumprido com a minha fala. Eu nunca vim aqui defender algo, uma doutrina aberrativa ou algo de falácia. Eu sempre defendi e fiz apologia ao verdadeiro evangelho. Sempre, em todos os vídeos. E são 11 anos de quase 1000 vídeos. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte. Eu vejo alguém que persegue a obra de Deus, está perseguindo Deus. Esse canal, ele milita em favor da obra de Deus. Esse canal, todos os dias, toda semana, quando há necessidade, pode, e tem um tempo hábil, leva um vídeo ao ar. Um vídeo que fortalece cristãos, um vídeo que orienta cristãos, um vídeo que adverte cristãos, uma palavra que orienta eles na verdade, uma palavra verdadeira que livra eles de ser um crente ruim, de um crente que lide com má fé com as pessoas. Esse canal está sempre ensinando as pessoas a ser um bom pagador, um prestador de conta, um cristão que ande na vontade de Deus, que santifique sua vida. Esse é o papel. Então você não está lutando contra mim ou contra um trabalho qualquer. E eu não estou fazendo nenhum desabafo, porque não há necessidade. Eu tenho confiança no Deus que sirvo. Então assim, Saulo, por que tu me persegue? Saulo, eu não te conheço. Eu nem sei quem tu és. Entendeu? E a voz respondeu, não, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Não, Senhor, mas eu nunca te persegui. Eu nem te conheço. Ele caiu no chão e uma voz lhe disse, e eu ouvi uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus está dizendo, quando tu persegue a minha igreja, tu persegue a mim. Então, divida isso bem, separe bem essas coisas. Não estou falando de uma igreja descomprometida, de um obreiro descomprometido. Estou falando de alguém que é verdadeiramente comprometido, que dá a cara a bater e que não tem ninguém para compadre. Vocês estão entendendo? Vocês estão perseguindo a Deus, não a pessoa. Então, cuidado, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Então aprendo aqui uma coisa, quando alguém está militando, lutando contra, querendo matar, querendo destruir, querendo tirar do ar, com comentários, com tudo, uma obra que é de Deus, seja um canal na rede de internet, seja uma congregação que está militando pelo bem, seja um obreiro verdadeiro, vocês estão perseguindo não a ele, mas estão perseguindo a obra de Deus e o evangelho verdadeiro de Cristo.
Isso é bem claro. Não estou inventando, não estou criando, não estou fazendo nada disso. Eu estou provando pela Bíblia Sagrada. E eu fiquei muito, muito, muito ontem quando comecei a pensar e analisar e fiquei muito feliz. Verdadeiramente é uma palavra que as pessoas, a grande maioria, interpreta errado. Essa é a interpretação. Quando você persegue um homem de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Entende? Você está perseguindo o próprio Cristo. E quem persegue homens verdadeiros de Deus, na maioria das vezes, não são pessoas da vida secular. É uma própria pessoa de dentro de um sistema que se diz religioso, que está militando contra a própria palavra de Deus. Quando você é perseguido, por exemplo, em sua família, normalmente é uma pessoa da sua própria família. Não há pessoa que não tem convívio contigo. Pessoas que estão mais próximos de nós, que estão mais próximos daquilo que nós professamos, são os primeiros a levantar o calcanhar e lutar contra nós. Porque vivem com nós, estão conosco e às vezes não são de nós e não é daquilo que nós vivemos e fazemos. Tá certo? Fique em Cristo, meus irmãos, que essa palavra toque fundo no coração de vocês. Vocês estão sendo perseguidos, humilhados, que são verdadeiramente cristãos. Vocês podem saber que não estão tocando em vocês. Estão perseguindo a Cristo. Vocês podem saber que aquele que recebeu a adoção de filho é guardado e livrado por Deus. E quem toca nele não toca no cristão, mas está tocando em Deus. E dura coisa é você tocar nas meninas dos olhos de Deus, que são os cristãos verdadeiros. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Só em Cristo nós não seremos enganados ou confundidos.